A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O escritor aos Hebreus começa dizendo sobre a revelação de Deus. Quem é a revelação? Jesus Cristo. Onde ele começou a ser revelado? No Primeiro Testamento, de Gênesis a Malaquias. Depois, os 4 evangelhos falam o quê? A obra de Jesus, o que ele veio fazer ao mundo. Ele veio de forma pacificadora, ele veio ensinar o correto, ele veio ensinar a gente a não ter a visão desse mundo, mas ter o quê? A visão olhando para o reino celeste, porque é lá que vamos fazer o quê? Morada eterna com ele. Mas agora, o que acontece? As pessoas estão andando no mau caminho. E ele disse que voltará. Só que agora ele volta como juiz, como executor das leis. E as leis, diante de Deus, são pesadas. Por isso temos que andar corretamente diante de Deus. Fazer as coisas corretas que Jesus ensinou. E ele falar dos anjos. Deus nunca chamou anjo de filho. Voltando ao assunto, quantos filhos Deus tem? 4. Vamos pegar Adão, o filho criado, Jesus, o filho gerado, Israel, o filho escolhido, e a igreja, o filho adotado. Anjo não é filho de Deus. Tem um monte de gente dizendo: não, porque os filhos de Deus são anjos. Não, não são. Os filhos de Deus são santos, separados deste mundo, morando neste mundo, separado da maldade, mas fazendo o quê? A vontade de Deus. Anjos não são filhos de Deus, como foi dito aqui agora. A qual dos seus anjos disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus não disse isso para anjo nenhum. Os anjos são criaturas de Deus. Capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, pois
Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Falando de algumas coisas que aconteceram lá atrás, alguns anos atrás. Anjos vieram falar, olha, pegar um exemplo bem claro. Ló, sai daqui, Ló, porque essa cidade será destruída. Ló saiu, foi embora. E Sodoma e Gomorra foram destruídas. Muitos foram destruídos porque anjos anunciaram a salvação e eles não obedeceram aos anjos. Então agora ele está falando o quê? Jesus veio para mostrar a realidade, para mostrar a salvação. Ele mesmo se fez um pouco menor do que os anjos. É onde as pessoas falam, Jesus nunca foi menor do que os anjos. O que está dizendo, que fica bem claro aqui, é que Jesus se tornou um pouco menor do que os anjos, porque Jesus provou a morte, os anjos não. Nenhum dos anjos de Deus provou a morte, morte material, porque o diabo, como ele disse aqui, provou a morte espiritual. Deus baniu ele do reino celestial, ele está aí pintando e bordando na vida dos cristãos principalmente, porque aqueles que não estão diante de Deus, ele não está preocupado. Ele vai se preocupar quando a pessoa sair do mundo errado e ir para o mundo celestial de Deus. Aí ele se preocupa, porque ele não quer. Assim como ele perdeu a salvação, assim como ele perdeu o direito de estar com Deus, ele também não quer que estejamos com Deus. Esse é o problema. Então Jesus veio falar: é o seguinte, eu estou ensinando vocês a andar assim, fazer assim, porque o inimigo das vossas almas está rondando, está cercando, está querendo destruir vocês. Portanto, é tudo que eu estou ensinando que vocês têm que fazer corretamente, para que o reino celestial também seja de vocês. Eu não me envergonho, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque quem é a família de Jesus? Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que obedecem às palavras de Jesus e fazem a vontade de Deus. Essa é a família de Jesus. Então nós somos o quê? A família de Jesus. Capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, e guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas e quem não foi batizado? Quem não tomou santa ceia? Está salvo? Sim, está salvo, porque você tem que ver a situação, a condição de cada um. Vamos pegar o irmãozinho da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que, se nós formos ver o nosso hoje, não foi sábado, não foi domingo, mas é o que? O tempo de Jesus. O tempo dele é hoje. Se ele for lá para o passado e fizer tudo de novo, ele está fazendo hoje. Lá no futuro, nós estamos aqui, ano 2022. Daqui a 1 milhão de anos, é hoje para ele. Para nós, será amanhã, mas para Jesus é hoje, porque ele é. Ele não foi, ele não será, ele é. Então, por quê? Digamos, eu sou, então meu tempo é hoje. O tempo de Deus é diferente. Deus não tem tempo. Quando ele faz algo para você, não é hoje, não foi ontem, não será amanhã. É no tempo, é no momento dele. Então, vou fazer algo no meu momento. Então, é o momento de Deus, não é tempo. Nós temos tempo, Deus tem momento. Por isso, ele fala: tomem cuidado, não sejam dispersos quanto à palavra do Senhor. Ela foi dita, ela foi revelada, muitas coisas Deus está falando. E Deus ficou bravo com essas pessoas no deserto porque não deram atenção, endureceram os corações, não foram participantes da vontade de Deus para eles. Não, nós estamos aqui por quê? É uma caminhada de 3 dias, só que vocês ficaram 40 anos por quê? Desobediência, não deram crédito à palavra, murmuraram contra Moisés. Na realidade, não murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, porque Moisés fazia a vontade de Deus, Moisés guiava aquele povo. E nós, como pastores responsáveis, guiamos o povo para onde? Na direção de Deus.
E o povo se interessa? Não. Então, o que acontece? Como ele fala aqui, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, não é para endurecer o coração, é para ter o coração aberto e fazer igual certas pessoas. Eu vou pesquisar. Quanto a isso que você falou, eu vou ver se é verdade. Então, vamos atrás da verdade. Mas quanto tempo Jesus está falando? Precisa ir atrás da verdade, do que foi dita? Não. Tem que ir aonde? Atrás de Jesus. Praticar o que Jesus falou. Dar crédito às palavras de Jesus. Por isso, não sejamos desobedientes quanto às coisas de Deus.